Olá, gente, bom dia. Esse assunto não faz parte do nosso PTD, mas eu resolvi falar um pouquinho dele hoje, associar essa outra aula, porque é muito comum, vocês vão ver muitas crianças na pediatria, recém-nascidos, né? Ou até crianças um pouquinho acima de 28 dias recebendo fototerapia. Então é importante que a gente entenda o mecanismo da doença e por que que a fototerapia é empregada, quais são os cuidados de enfermagem, porque faz parte da nossa alçada, né, da nossa ação, entender esse processo. Então, vamos falar um pouquinho do que é. Então, a icterícia é quando a gente tem a cor amarelada na pele, na mucosa, nas escleras. Então, é quando a gente vê a cor da pele, das escleras amarelada, né? Isso significa que eu tenho um aumento das bilirrubinas, né? Quando o aumento da bilirrubina no sangue. A gente sabe que o bebê, porque quando ele não tem o transporte de oxigênio, né, respirando, quando ele está dentro da placenta, ele retira o oxigênio via sanguínea da mãe. Então, ele vai ter o quê? Uma hemoglobina mais aumentada, porque ele precisa de um transporte rápido de oxigênio e ele não tem oxigênio com tanta oferta. Então, o HB da criança, do bebê, né, do feto, é muito maior do que ele necessariamente ele precisa quando ele está fora do útero. Então, nos primeiros dias, vai haver uma degradação das hemácias. E essa degradação faz liberar a bilirrubina. Essa bilirrubina é metabolizada pelo fígado e muitas vezes a criança, principalmente crianças que nascem a pré-termo, nascem um pouquinho mais prematuras, elas têm dificuldade de dar fim a essas bilirrubinas. E elas vão se impregnando na pele, dando a cor amarelada à pele, tá? A icterícia, ela pode ser fisiológica, né? Ela é fisiológica porque isso acontece com todo bebê, mas ela também pode se tornar patológica, sendo precoce, quando ela acontece logo nos primeiros dias, e isso não é normal, ou um pouco tardia, né? Aí a gente vai ver que às vezes a oferta da alimentação, a amamentação é tão importante, principalmente livre demanda. Aquelas mães que ficam controlando, dá alimento para o bebê, dá o peito para o bebê, só de 3 em 3 horas e não de livre demanda, podem fazer com que esse bebê tenha dificuldade na excreção nas fezes dessa bilirrubina, tá? Afeta 60 a 70% dos nascidos a termo, então é uma grande parte dos nascidos vão ter um pouco de icterícia, a gente vai ter que ver que se classifica em graus, né? E 80 a 90% dos bebezinhos nascidos a pré-termo, tá? No Brasil, ela é a causa de morte, principalmente no Norte e Nordeste. Então, e o tratamento, ele pode acontecer desde que o diagnóstico aconteça e o tratamento seja empregado de forma correta, tá? Quais as manifestações clínicas? Primeiro, a coloração amarelada da pele, vai vir um edema, hepatoesplenomegalia, um aumento do fígado e do baço, fadiga, é uma criança que tem muita dificuldade da amamentação, porque ele se cansa muito rápido, edema e uma anemia hemolítica, porque as hemácias começam a se quebrar e, consequentemente, uma acidose, tá? Então, o que a gente mais observa é a fadiga, a coloração amarelada e o edema, né? Quais fatores de risco? Fatores étnico-raciais. A gente sabe que as crianças da raça branca têm uma dificuldade maior, né, da liberação de bilirrubinas. Fatores familiares, idade gestacional. Então, crianças que nascem antes do tempo, 35, 36 semanas. O aleitamento exclusivo, e quando ele não é bem empregado, a mãe não sabe se tem leite suficiente, se está amamentando de forma correta. E quando existe uma doença hemolítica hereditária ou adquirida. Né? Então, por isso, a gente vai falar dos fatores RH, e é bastante importante que saiba o tipo sanguíneo da criança e o cuidado do pai, da mãe, né? O pré-natal é importante para isso. Então, aqui tem só um esquema, né? Então, aqui as hemácias sendo quebrada, e aí as bilirrubinas, elas são liberadas, isso é fisiológico, né? Porque o bebê tem uma hemoglobina mais alta. Aí a hemoglobina, a bilirrubina, ela é carreada pela albumina até o fígado. No fígado, ela vai ser captada pelos hepatócitos, vai ser conjugada, vai ser eliminada nas vias biliares, na vesícula biliar, e aí ela é jogada no intestino e vai ser liberada nas fezes, certo? Isso é o que deve acontecer. Então, a coloração amarelada vai acontecer porque eu tenho um aumento da quebra de hemácias. E aí, fisiologicamente, depois de algumas semanas, 10 dias, esse bebê fica um pouco amarelinho,
e isso vai desaparecer, ok? Isso é icterícia fisiológica, que a grande maioria das crianças, 70% das crianças vai apresentar. Então, ó, a icterícia fisiológica, ela é uma imaturidade na conjugação do sistema, então ela tem uma dificuldade em associar a bilirrubina, que chega a conjugar no hepatócito, às vezes não dá tempo, e isso vai fazendo com que haja um aumento. Acontece após 24 horas de vida, né? Mas a bilirrubina não ultrapassa 5 miligramas por decilitro do sangue. Geralmente vai se resolver espontaneamente, isso na icterícia fisiológica. Na icterícia patológica, a gente depara-se com casos, né, em que ela às vezes acontece e que os valores vão exceder 5 miligramas por decilitro, às vezes 10 gramas por decilitro, e as crianças começam a ter sintomas dessa doença. E o grande perigo da bilirrubina alta é a intoxicação neurológica, é a criança ter convulsões, ter problemas neurológicos que vai levar por toda a vida, tá bom? Então, vamos lá. A encefalopatia bilirrubínica, então aqui vocês estão vendo um bebezinho bem amareladinho. Então, a encefalopatia é o problema ocasionado pelo aumento de bilirrubinas no cérebro. É quando as concentrações estão tão elevadas e começam a lesionar o cérebro. O termo kernicterus é reservado à forma crônica da doença, tá? Então, o diagnóstico do aumento da bilirrubina, da hiperbilirrubinemia, é feito através da avaliação subjetiva de cor da pele. Geralmente, a gente vai ver muito a esclera bastante amarelada, porque existe uma afinidade da bilirrubina à elastina. Então, a gente vai ver a esclera, às vezes, primeiro a esclera amarelada do que a pele, tá? Então, o grande problema da bilirrubina alto é a toxicidade que pode ter no cérebro e ocasionar um mal, né? Para a criança que pode perdurar a vida toda dela. Como que a gente classifica? Então, a gente a classificação em zona, baseada na observação. Isso auxilia o médico pediatra a discernir, né? Porque a partir da zona 2, zona 3, a criança já tem que ir para a fototerapia, tá? Então, é usado quando às vezes não vai colher ou vai demorar para sair o exame de sangue, só pelo exame físico o médico é capaz de decidir se vai ou não fazer fototerapia. A zona 1, então, é quando o bebê tem uma bilirrubina aqui só na face, né? Cabeça e pescoço, em torno de 6. Zona 2 é quando se estende para o tronco, né? Provavelmente a bilirrubina já está 9. Zona 3 é quando se estende até os joelhos. A bilirrubina provavelmente está 12. Zona 4 se estende até os tornozelos. E zona 5, quando pega palmas das mãos, pés, provavelmente a bilirrubina está acima de 18, tá? A partir da zona 2, dependendo dos sintomas da criança, já se inicia o tratamento. Tá? Como que se faz? Para saber quanto de bilirrubina tem no sangue, às vezes o médico tem que fazer a coleta de sangue. Então, faz a coleta mesmo, tem que puncionar o bebezinho e colher sangue. Hoje em dia existe um aparelho chamado bilirrubinômetros, né? Ele é um aparelho transcutâneo que você encosta na pele e ele já dá o valor em miligramas por decilitro. Menos invasivo, disponível em algumas maternidades, né? Menos invasivo porque eu não preciso picar o bebê para ficar dosando a bilirrubina dele, tá? Então já existe. O tratamento depende do nível, de quanto está alta essa bilirrubina. Mas o tratamento de escolha, o que vocês vão ver que é muito comum nas maternidades, é a fototerapia. Vou falar dos outros, existe a exossanguínea transfusão, que é quando você tira o sangue do bebê, né? Vai aspirando mesmo para diminuir a concentração de hemácias, e o farmacológico, que também pode ser utilizado para evitar, se usa o tratamento farmacológico quando a bilirrubina é muito alta e existe chance da criança convulsionar, tá? Fototerapia. Então, o que é fototerapia? É uma terapia de luz, né? Se usa energia luminosa para a transformação da bilirrubina, ela tem que entrar no fígado para se transformar em conjugada. Como o fígado ainda é muito imaturo, ele tem dificuldade de fazer isso. Então, o que eu faço? Eu coloco luz, porque a bilirrubina se hidrolisa, ela se quebra e ela pode ser eliminada através da urina, através do suor, da sudorese, tá? E isso facilita a eliminação e diminui essa icterícia da criança,
tá? Então, aqui vocês estão vendo o bebezinho tomando fototerapia, como se ele tomasse uma luz solar. Vocês ouvem isso, né? Que o bebê tem que tomar sol, principalmente nessa região do tronco, palmas das mãos e plantas dos pés. É muito difícil quando a mãe mora em apartamento, né? E que ela não vai ficar saindo com esse bebê. É muito difícil em épocas de frio, né? Se a criança nasce em épocas de frio, porque ela teria que ficar sem roupinha, ou pelo menos 10 minutos, 15 minutos sem roupinha, tomando sol. Isso é muito difícil e complicado em alguns lugares do nosso país, que não é tão frio, mas, né? Então, mas é basicamente isso. O sol faz com que haja hidrólise da bilirrubina e eliminação da bilirrubina por outros meios, ok? Nós vamos falar mais do cuidado com a foto. Tratamento farmacológico com metalosporinas inibidoras dessa M-oxigenase. Então, diminui a liberação da bilirrubina através da quebra das hemácias, o fenobarbital para evitar as convulsões e a imunoglobulina venosa. Então, essas substâncias auxiliam na redução da bilirrubina e aceleram o metabolismo e excreção da bilirrubina através de outros meios que não só o fígado. Mas o mais utilizado é a fototerapia, porque ele é o menos invasivo, né? Ele é um aparelho que deve ser supervisionado. Ele é um aparelho que usa uma lâmpada em torno de 20 a 30 centímetros da superfície, então a gente deixa lá longe, uns 20, 30 centímetros do bebê. O bebê eles têm que estar só de fralda, né? Anotar o tempo, o início da foto e o término da foto, tem que estar prescrito quanto tempo essa criança vai ficar em fototerapia. Tem que posicionar a luz de forma correta, atentar que o bebê não esteja com óleo, creme hidratante, porque isso pode favorecer a queimadura de pele, tá? A gente vai cobrir, né, se ele estiver recebendo infusões, com papel alumínio e extensor para evitar, porque isso pode fazer com que as medicações percam seu efeito por conta da luminosidade, tá? Quais são os cuidados que a gente vai ao bebê? Vocês estão vendo o bebezinho aqui com protetor ocular, é importante, porque senão essa luz muito próxima pode queimar a retina do bebê, tá? Então, retirar toda a roupa da criança, proteger os olhos, né? Então, se faz uma proteção mesmo com gaze, né? Para proteger, para que o bebê fique com o olhinho fechado e não a exposição da luz. Muda o decúbito da criança, olha a criança a cada 2 horas. Hoje existem os bercinhos que ficam pesando o bebê, porque ele vai ter uma perda de líquido maior e a gente tem que tomar cuidado com a desidratação. Então, a gente vai ter que pesar a fraldinha, às vezes, do bebê para saber quanto que ele está urinando, para saber se ele não está perdendo muito, né? Observar a hidratação da criança, observar o peso da criança com maior frequência, verificar a temperatura da criança com menor frequência. Por quê? Porque ela pode começar a fazer febre. Na verdade, não é febre, é um superaquecimento, tá? E a gente precisa ficar proteção das gônadas, né? Dos testículos. Nas meninas, tomar muito cuidado com a região, né? Também do períneo, da pubis. Colher a amostra de sangue se for necessário. Observar as características da urina e das fezes. Interromper a foto durante o banho, a amamentação. Estimular o aleitamento, então quanto mais líquido essa mãe oferecer para esse bebê, vai ser super importante para a eliminação, inclusive das bilirrubinas. Aplicar fototerapia nos intervalos indicados, observar o estado geral da criança e orientar os pais sobre a indicação, porque às vezes os pais com dó ficam tirando o bebê toda hora da fototerapia. Então, é claro que ele tem que ser afagado quando ele chora, né? A fralda dele vai ter que ser trocada, mas assim que possível a gente volta ele para a foto conforme está na prescrição, que assim ele vai ficar bom mais rápido, né? Vamos falar de complicações. O que pode acontecer com o bebê? A síndrome do bebê bronze, que é? Ele vai ficar bronzeado, queimado, isso é queimadura de pele, né? Então, as queimaduras, a desidratação, degeneração, queimadura da retina, o reconhecimento tardio, né? Aí começa, que às vezes o bebê está na luz e você não começa a perceber que ele está ficando cianótico, porque a luz é uma luz azulada, né? Hiperpirexia, que é o aumento da temperatura, por erro ou por proximidade da lâmpada, o bebê está muito aquecido, tá?
Então, essas são as maiores complicações. Aqui a gente tem uma foto, né? A gente tem o Billy Spot, que é esse daqui que vocês estão vendo junto com a mãe. Então, o bebê está aqui, deitado na cama e está recebendo a fototerapia protegido, gônadas protegidas, os olhinhos protegidos, ou o berço com a lâmpada já acoplada. E olha que aqui vocês estão vendo que aqui eu já estou conseguindo aferir o peso do bebê, né? Então, conforme a gente vai vendo que ele está perdendo peso, isso significa que ele está perdendo líquido, que líquido precisa ser reposto com a amamentação. Achei importante fazer essa aula rápida para que vocês entendam que vocês vão ver muitas crianças em fototerapia e vocês precisam entender a importância dela, os cuidados, porque os cuidados de enfermagem com a foto é o técnico e o enfermeiro que fazem dentro das unidades, ou da UTI neonatal, ou da pediatria, dependendo da idade do bebê. Se ele tiver até 28 dias, ele fica na UTI neo. Se ele tiver acima de 28 dias, ele interna na pediatria para fazer fototerapia. E vocês vão ver que existe muita icterícia tardia que acontece depois dos 28 dias, ou que elas não evoluem. Porque até o 10º, 15º dias, as icterícias teriam que evoluir, teriam que desaparecer. E se elas não desaparecem, a criança precisa ficar internada para receber a foto. Tá? E se ela é precoce, né, é geralmente mais grave, se o bebê já nasce logo depois das primeiras 24 horas, já tem icterícia, a fototerapia já é implantada dentro da maternidade, do alojamento conjunto, tá? Lembrar que o alojamento conjunto hoje é uma realidade, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. O alojamento conjunto é onde a mãe está aqui, ó, que vocês estão vendo, a mãe fica junto com o bebê, né? O tempo que um fica internado, o outro fica, a não ser que um dos dois precise de uma interlação prolongada, aí pode ser que esse bebê vá para um outro setor. Mas o alojamento conjunto é assim, saindo da sala de parto, mãe e bebê ficam no mesmo local, né? E vocês vão ver que isso, né, facilitou o aleitamento materno, o contato mãe e filho, porque antigamente as crianças ficavam onde? No berçário e as mães ficavam na maternidade. Né? E isso dificultava o processo da amamentação. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre alojamento conjunto. Eu vou deixar o material para que vocês leiam sobre o alojamento conjunto, para a gente poder discutir isso um pouquinho mais, porque nós vamos falar de amamentação, que será o assunto da nossa próxima aula, das nossas próximas aulas. Tá bom? Um beijão para vocês e até!